Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos para mais uma aulinha. E na aula de hoje nós vamos aprender a história de caixinhos dourados. E eu vou pedir a você aí que está em casa para prestar bastante atenção nessa historinha. Por quê? Porque essa historinha ela traz muitos ensinamentos que eu vou refletir junto com você. Ou seja, nós vamos conversar sobre as atitudes de Caixinhos Dourado após a história. Então, preste bastante atenção para que a gente saia dessa aula ó, mais inteligente ainda. Vamos lá? Vou compartilhar aqui o slide para que vocês possam ver a história, tá? E também escutar. Então, deixa eu passar aqui e começar. Presta bastante atenção, tá? Era uma vez uma menina de cabelos dourados que vivia à beira da floresta. O nome desta linda menina era Caixinhos Dourados. Ela tinha cabelos tão incríveis e admiráveis que todos que a viam ficavam hipnotizados. Mas, apesar de sua doçura, às vezes ela era bem malcriada. Toda vez que ela saía para brincar, sua mãe lhe avisava para se comportar. Querida, brinque no quintal e não vá na floresta. Em uma barraca, nas profundezas da floresta, vivia uma família de ursos. O papai urso, que tinha ombros largos, a mamãe urso, com um porte médio, e um urso bebê. A mamãe urso sempre acordava cedo para preparar mingau de aveia no café da manhã. Uma manhã, o urso bebê acordou mais cedo do que o habitual e queria comer seu mingau. Mas estava muito quente. Mamãe, podemos sair para passear na floresta até o nosso mingau esfriar? Mamãe, papai e bebê deixaram o mingau na mesa e saíram para passear. Na mesma manhã, Caixinhos brincava no quintal enquanto esperava o café da manhã. Mas ela estava muito entediada de brincar o tempo todo no quintal e ela era muito curiosa para conhecer a floresta. E se eu saísse para dar uma volta? Ela olhou em volta e, vendo que ninguém estava por perto, ela começou a correr para a floresta. Quando ela se cansou, ela parou e olhou em volta. Que linda floresta! Flores, árvores. Por que eu não vim antes? Nesse meio tempo, andando com sua família, o urso bebê viu uma colmeia no galho de uma árvore. Que grande colmeia! Tenho certeza que está cheia de mel. Papai, podemos comer esse mel? Não, meu garoto. Esse mel é das abelhas. É a casa delas. Ninguém vai na casa dos outros pra... Certo. Você está certa. Vou esperar até irmos para casa tomar meu café da manhã. Enquanto isso, Caixinhos Dourados, que andava sozinha por tanto tempo, se perdeu na floresta. Ela tentou voltar, mas não achava o caminho. Estava cansada e com fome, quase chorando de tanto cansaço. Mas conseguiu andar um pouco mais e finalmente chegou ao fim da estrada e encontrou a casa da família urso. Ela calmamente se aproximou da casa, andou em torno dela, mas ela não via ninguém. E então bateu na porta, mas ninguém respondeu. Foi quando olhou pela janela e viu 3 pratos quentes sobre a mesa. Ela foi para a porta novamente e desta vez ela bateu forte. E a porta se abriu. Caixinhos Dourados ficou muito feliz e gritou. Alguém em casa? Não havendo resposta, ela entrou e se aproximou da mesa. Na mesa havia 3 tigelas de mingau, uma grande,
uma média e uma pequena. E como estava com tanta fome, queria comer a grande primeiro. Mas no momento em que colocou a colher na boca, a boca queimou porque o mingau ainda estava muito quente. Ela então pegou a tigela média, mas não quis comer porque estava fria. Que frio! Finalmente, ela mergulhou a colher na menor tigela. Este mingau está na temperatura perfeita. Exatamente como eu quero. Então, ela comeu todo o mingau da tigela menor. Quando ela terminou seu café da manhã e se sentiu satisfeita, decidiu sentar em uma das 3 cadeiras em frente à chaminé para descansar. A primeira cadeira era grande, a segunda era média e a última era pequena. Primeiro, ela tentou sentar na grande, mas não conseguiu subir. Então, ela tentou a do meio, mas estava muito difícil. Foi quando finalmente sentou-se na menor, que era confortável e exatamente do tamanho dela. Mas de repente a cadeira quebrou em pedaços e fez um barulho muito alto. Caixinhos Dourados caiu no chão e não sabia o que fazer. E caminhou até o quarto ao lado, onde havia 3 camas. Uma grande, uma média e uma pequena. Primeiro, ela tentou deitar na grande, mas era grande demais e difícil. A segunda já era melhor, mas muito macia para o gosto dela. Então, deitou na terceira. Esta era exatamente do tamanho dela e muito confortável. Tão confortável que Caixinhos Dourados dormiu imediatamente. Enquanto Caixinhos dormia, a família Urso voltou para casa. O urso pai tinha um pouco de madeira que ele pegou para a chaminé. A ursa mãe tinha frutas frescas. E o ursinho mal podia esperar para comer o mingau de aveia. Quando chegaram em casa, foram direto para a mesa. Papai Urso deu uma olhada na tigela e ficou com tanta raiva. Alguém provou o meu mingau? Mamãe Urso olhou para sua tigela. Alguém também provou o meu mingau. E quando o bebê urso olhou para sua tigela, ele começou a chorar. Alguém não só provou o meu mingau, mas comeu ele todinho. Levantaram-se e começaram a olhar em volta. O urso pai notou a cadeira em frente à chaminé. Alguém sentou na minha cadeira. Olhe, está em outro lugar. E então foi a vez da mamãe urso reclamar. Alguém também sentou na minha cadeira. E como da outra vez, o bebê começou a chorar novamente. Alguém não só sentou na minha cadeira, como quebrou também. Então, a família foi para o quarto. Alguém deitou na minha cama. Veja que bagunça. Deitaram na minha também. Alguém deitou na minha cama e ainda está dormindo nela. Papai Urso foi até a cama de bebê e viu que alguém realmente estava dormindo nela. Lentamente, levantou o cobertor e ficou surpreso ao ver uma menina dormindo na cama do seu bebê. O que essa garotinha está fazendo em nossa casa? Diga para essa menina sair da minha cama agora. Acordando com o choro do bebê, Caixinhos Dourados viu os 3 ursos na frente dela e saiu correndo de medo. Ela saiu da casa e começou a correr sem olhar para trás. Ela ficou sem fôlego de correr,
mas não parou e nem sabia para onde ir. Naquele momento, ela viu seus pais vindo da floresta, que haviam saído à sua procura. Cachinhos Dourados ficou muito feliz em vê-los. Ela correu e abraçou a sua mãe. E o que é que aprendemos, né? Estávamos preocupados. Tá tudo bem. E o que é que aprendemos com a história de Cachinhos Dourado? Aprendemos que não devemos desobedecer nossos pais, tá? Cachinho Dourado, ela, né, sabia que a mãe dela não queria que ela fosse para a floresta. E mesmo assim ela foi. E ela se deu bem, ela não se deu bem. E o que aconteceu? Ela se perdeu e fez a maior confusão na casa dos três ursinhos. Foi? Então, que a gente possa, né, refletir que esse tipo de atitude não é legal e não faz bem. Então, que vocês possam estar aí obedecendo seus pais, que nossos pais só querem o nosso bem, tá? E quando papai ou a mamãe falar que não pode uma coisa, é porque não pode. E se a mamãe ou o papai falar que sim, então você pode, tá? Mas reflita sobre o que aconteceu com Cachinhos Dourado e pensa aí com você, vale a pena desobedecer os pais? Não! E a sorte dela foi que os papais foram procurar ela na floresta, senão ela estaria perdida até hoje, né? Então vamos aí, ó, fazer o quê? Ser crianças obedientes, isso mesmo. Pessoal, e aqui vai ficando, Tia Vera, né? Com a nossa aulinha, mas depois eu volto para explicar a atividade de vocês, tá certo? Beijos! E eu espero que você tenha gostado bastante da aulinha, tá?